Sirlei Chapo tem uma história de mais de 30 anos dedicada à educação de Jaraguá do Sul. É professora aposentada e, por isso, a maior parte da sua atuação é na área da educação, com grande destaque ao direito da creche e à educação especial. Atualmente, na Câmara de Vereadores, ela exerce os papéis de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, vice-presidente do Conselho de Ética e procuradora adjunta da Mulher. Vamos começar agora com a entrevista da vereadora Sirlei Chapo. Vereadora, seja muito bem-vinda. Obrigada, André. Então vamos começar falando então sobre a educação especial. A senhora foi presidente da audiência pública sobre o tema e na ocasião foi criada a comissão para debater a educação especial no município. Como você já falou, André, eu por mais de 30 anos atuei na área da educação, especificamente da educação da rede municipal. E quando, já no ano de 2021, fomos procurados pelas mães das crianças da educação especial, que é uma demanda grande atendida no município, na rede municipal, para você ter ideia, são mais de 700 crianças que são atendidas pela educação especial, e elas estavam bastante descontentes em relação ao atendimento da educação especial na rede municipal. Especificamente a questão do apoio escolar, que havia sido terceirizado e pessoas que não tinham habilidade e habilitação para tal atendiam essas crianças. Além desse, outros assuntos também acabaram fazendo com que eu e a vereadora Nina propuséssemos a audiência pública da educação especial. E eu, particularmente, penso que foi uma audiência bastante produtiva, porque nós pudemos ouvir não só os representantes dos pais, mas também da Secretaria de Educação, da Secretaria de Estado, das escolas particulares, das entidades que atendem à educação especial. Houve um debate bastante grande, quem acompanhou viu que a casa estava cheia, apesar do nosso espaço aqui ser pequeno, mas demos um jeito de várias pessoas poderem estar presentes. E dessa audiência resultou a Comissão de Educação Especial. Hoje, quem preside a comissão é a Simone, que é também da UpDown, que é uma entidade aqui do município, e nós temos acompanhado os trabalhos dessa comissão. Eu posso dizer, André, que em termos de educação especial, o município, a rede municipal ainda precisa avançar muito, muito mesmo. Algumas indicações, alguns projetos que apresentamos aqui na casa têm a ver com a questão da educação especial. Infelizmente, nem todos foram aprovados pelos nossos colegas vereadores, mas nós acreditamos que agora, no ano de 2023, nós tenhamos um avanço, já que no final do ano foi aprovado um projeto vindo do Executivo para a criação do cargo de apoio escolar efetivo. Não é nos moldes que nós gostaríamos, porque nós esperávamos que fosse um segundo professor com habilitação e habilidade, como já é na rede estadual, mas já é um avanço, porque o cargo de apoio escolar, que até há pouco tempo era terceirizado, agora passará assim que for feito o concurso, que daí tem todo um trâmite que infelizmente não é tão rápido, né? Mas é uma das pautas que eu vou continuar defendendo agora em 2023, porque eu acredito que Jaraguá do Sul ainda pode ser uma referência em termos de educação inclusiva na rede municipal. Vamos continuar, então, vereadora, falando sobre a área da educação. E a vereadora sempre traz a bandeira da educação como um todo, né? Da inclusão, da educação, do acesso à educação como um todo para o nosso município. André, até eu sou conhecida como a vereadora da educação, porque é comum alguns vereadores serem identificados por o vereador do bairro tal, o vereador do bairro X. Não é o meu caso. Eu, até durante a campanha, eu sempre dizia que eu ia ser uma vereadora de todos os bairros, porque é assim que eu entendo o papel do vereador, e sou. Quem acompanha o meu trabalho vê que eu faço indicações de diferentes bairros da cidade, não só para o Chico de Paulo, onde eu moro, né? E o Água Verde, que é a proximidade ali e que me conhecem mais, mas também para o Ribeirão Molha, para o Garibaldi, enfim, diferentes bairros. Mas a minha maior pauta é a educação.
E durante a campanha eu também sempre dizia que a educação é a minha prioridade e vai continuar sendo. É aquilo que eu entendo. E um dos calcanhares de Aquiles, por assim dizer, na área da educação da rede municipal, ainda é a falta de vaga em creche, André. Então, eu vou ser uma defensora sempre de ter mais vagas em creche e com qualidade, claro, né, que a rede municipal, as creches que ela tem, os centros municipais de educação infantil, porque alguns ainda atendem a pré-escola junto, né, oferecem um serviço de extrema qualidade, conheço esses profissionais, a maior parte dos professores e diretores de escolas e creches são conhecidos meus, até pelos 30 anos de atuação nessa área, né? Mas eu penso que é um dos assuntos que ainda nós teremos que tratar agora com a nova secretária, né? Muito sinceramente, eu estou apostando num bom diálogo com a nova secretária, que infelizmente nós não tínhamos com a secretária anterior, preciso registrar isso, porque o meu objetivo sempre foi auxiliar, e eu acredito mesmo assim no diálogo para que o legislativo e o executivo caminhem juntos. Porque para nós, legislativo, vem muito as demandas da população, não só para o meu gabinete, por eu ser vereadora da educação, mas para o gabinete dos 11 vereadores. E essa questão das vagas em creche é uma questão que mexe com toda a dinâmica da cidade, com toda a economia da cidade, porque a partir do momento que a mãe e o pai não conseguem uma vaga em creche para colocar o seu filho, também atrapalha a questão profissional deles, né? E aí uma outra briga nossa durante os anos de 2021 e 2022 é a questão do zoneamento escolar, porque eu não entendo que uma cidade do porte industrial como Jaraguá do Sul tenha como critério única e exclusivamente a residência das pessoas, que é o critério hoje usado para o zoneamento escolar. Então, foi uma briga minha e de outros vereadores também, que houvesse essa revisão nos critérios para que se levasse em conta também o local de trabalho dos pais. Hoje as escolas, elas precisam ser pensadas, tanto a construção quanto a ampliação, na questão da distribuição das empresas da cidade, porque para um pai, para uma mãe, muitas vezes é mais prático na logística familiar colocar o seu filho, matricular o seu filho numa escola próxima ao trabalho que próxima à residência. Então, a Constituição garante esse direito, que se o pai quer uma vaga próxima à residência, a rede pública deve oferecer, porém, infelizmente, na rede municipal de nosso município, né, esse direito se tornou uma obrigação, e eu discordo disso. Eu penso que tem que ter uma flexibilização para que possa ser atendida a questão da realidade escolar. E eu poderia aqui falar ainda de muitos outros temas, né, voltados à educação, mas podem ter certeza, quem nos acompanha aqui agora, que vai continuar sendo minha prioridade, vão ser sempre temas voltados à educação, que vão ter o meu olhar mais especial. E na defesa dos direitos das mulheres no município, a vereadora atua como procuradora adjunta na Procuradoria da Mulher, aqui na Câmara de Vereadores. Isso mesmo, André. Eu e a vereadora Nina, em 2021, agosto de 2021, com o apoio dos demais vereadores, os 9 homens, né, vereadores aqui da casa, instalamos a Procuradoria da Mulher. Nesse período de atuação, de agosto de 2021 até hoje, já foram mais de 100 atendimentos, e além dos atendimentos que nos procuram as mulheres, não só por questões de violência doméstica, mas também ligadas à questão da educação, saúde, cuidado com o idoso, porque a gente sabe que na nossa sociedade, essas questões mais voltadas do cuidado, elas acabam ficando com a mulher no espaço diário, né, no espaço do lar. Quando tem um idoso na casa, normalmente é a mulher que acaba fazendo o cuidado desse idoso. Então, eu e a vereadora Nina somos procuradas pelas mulheres em diferentes pautas relacionadas à questão da mulher. Muitas vezes elas procuram o nosso gabinete, não especificamente a procuradoria, mas a gente já faz um atendimento esclarecendo para elas quais são os direitos, explicando que existe a DPCAM. Muitas mulheres no nosso município não sabem que existe uma delegacia especializada para atendimento da mulher, da criança e do idoso. Então, são coisas que a gente, como procuradoras, acaba esclarecendo. Um outro trabalho interessante da Procuradoria, André, e que leva a Câmara mais próxima ao cidadão, são as palestras que nós temos feito.
Então, até o momento foram em torno de 15 palestras que nós fizemos, nós intensificamos esse trabalho das palestras mais em 2022, né? Em 2021 tentamos estruturar primeiro a Procuradoria, conhecer procuradorias de outros municípios também, e nessas 15 palestras ministradas no município, nós levamos o que já existe de leis voltadas para os direitos das mulheres, para a proteção e direito das mulheres, e ao mesmo tempo esclarecemos dúvidas dessas pessoas. Então foram palestras já em espaços de igreja, que nos convidaram para palestrar, escolas, hospitais. Então são diferentes locais que, quando eles sabem do trabalho da Procuradoria, e nós também divulgamos esse trabalho, né, André? Porque eu, como diretora de escola, sempre acreditei muito no marketing, que você precisa divulgar aquilo que você faz de bom. E eu e a vereadora Nina temos esse cuidado de sempre divulgar aquilo que nós fazemos, nós usamos a comunicação nesse sentido, e até quero aproveitar e agradecer ao setor de comunicação da Câmara, que sempre foi muito parceiro na divulgação dos trabalhos da Procuradoria. E agora, para 2023, já estamos com algumas agendas, né, de trabalhos da Procuradoria em alguns bairros que já nos solicitaram. Associações de moradores nós não atuamos ainda, mas aqui já faço até um convite que alguma associação de morador que queira que nós levemos esse conhecimento da Procuradoria até lá, podem nos convidar, que eu e a vereadora Nina iremos, tanto à noite quanto nos finais de semana. Perfeito, vereadora. Então, vamos falar sobre um outro assunto abordado, principalmente nas sessões pela vereadora, que é a CPI do SAMAI, que a vereadora traz esse assunto ao longo das sessões. A CPI do SAMAI, André, ela foi instalada ano passado. E por que eu faço questão de destacar a CPI? Porque eu faço parte da bancada de oposição da casa. E é uma bancada de oposição pequena, porque a maioria é da base do governo. Fazemos uma oposição responsável, consciente. Em que sentido? Não é só porque eu sou uma vereadora de oposição que eu vou votar contra os projetos do Executivo, simplesmente que são apresentados pelo Executivo. Isso eu seria uma vereadora burra, se assim o fizesse, porque há muitos projetos bons que vêm do Executivo e claro que eles vão ter sempre a minha defesa. E nós, no final do ano, até fizemos um levantamento percentual, então foi assim, 90 e tantos % de projetos do Executivo que tiveram nossa aprovação e até nossa defesa na tribuna. Porém, nessa questão do SAMAI, já no início de 2021, o nosso gabinete, meu e do vereador Rodrigo Livramento e do vereador Jefferson Cardoso, nós fomos procurados por servidores do SAMAI que traziam denúncias graves em relação à autarquia. E, na época, nós procuramos o Ministério Público para levar essas denúncias. A pedido do Ministério Público, o ano de 2021, nós não divulgamos, nós não falamos muito do assunto, porque eles começaram as investigações. Eu penso que todo mundo acompanhou pela imprensa, né, que até o GAECO esteve envolvido na questão das investigações. E no ano passado, com a 4ª assinatura conseguida, né, porque para abrir uma CPI, para instaurar uma CPI, era necessário 4 assinaturas da casa, né? A vereadora Nina foi a nossa 4ª assinatura, e eu faço questão de destacar a nossa participação, mesmo que não estejamos na composição da CPI, porque representando o Partido Novo está o meu colega vereador Rodrigo Livramento. Mas eu faço questão de destacar porque foram 2 mulheres que assinaram o requerimento para a abertura da CPI. E eu destaco isso porque é importante que nós tenhamos essa atuação efetiva das mulheres na política. Por muito tempo, André, a nossa Câmara de Vereadores ficou sem uma representatividade feminina. Havia uma mulher que era eleita, mas acabava sempre exercendo um cargo no Executivo. E aí o Legislativo ficava sem essa figura feminina. E o ambiente da política ainda é um ambiente muito masculino. Inclusive, muitas mulheres até pensam que política não é coisa para mulher. E durante a minha campanha eu usava um slogan, e continuo dizendo até agora, que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. E quando eu me propus a ser vereadora, eu tinha isso muito claro, que eu faria uma atuação presente em todas as frentes. Apesar de eu ser da área da educação, eu não deixei de participar, de me envolver com essas questões da CPI também,
porque como mulher vereadora, a gente precisa estar atuando em todos os segmentos. E eu faço questão de destacar esse papel, essa nossa participação na CPI, justamente para mostrar que CPI do SAMAI também tem a presença feminina, minha de vereadora Nina. Se nós duas não tivéssemos nos proposto assinar em conjunto com os outros 2 vereadores a abertura, a CPI não estaria acontecendo. Hoje, nós temos a nossa representação, Rodrigo e Jefferson participam dos 5 elementos da CPI, a CPI está em andamento, algumas pessoas às vezes acompanham e pensam assim, mas não está saindo nada, mas é que a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, então é uma investigação em que as pessoas são entrevistadas, é feito depois o relatório e eu continuo acompanhando. O vereador Rodrigo Livramento me coloca a par da situação, nós temos um gabinete compartilhado, então o chefe de gabinete do Rodrigo Livramento, que é o Diego Monteiro, e o meu chefe de gabinete, que é o Diego Bayer, os 2 trabalham em conjunto com o Rodrigo também nessa investigação da CPI. E é um dos exemplos que eu dou de como a bancada da oposição ela faz uma oposição coerente e responsável. Apesar desta investigação, que é uma investigação que analisa alguma situação que nós acreditamos que não foi bem administrada pelo Executivo, apesar disso, no dia a dia da tribuna, tanto eu quanto o vereador Rodrigo Livramento sempre defendemos os bons projetos da prefeitura e apresentamos sugestões que possam melhorá-los, porque o nosso objetivo não é diminuir ou fazer oba-oba, como alguns às vezes sugerem, é justamente contribuir, porque todos nós temos o mesmo objetivo, fazer Jaraguá do Sul uma cidade melhor. E vereadora, como você avalia os 2 primeiros anos de mandato? Nesses 2 primeiros anos, André, o primeiro ano acaba sendo um ano de aprendizado, para você entender a dinâmica da Câmara, como é que funciona a questão dos projetos, das indicações, o diálogo com o Executivo. Então, a grande maioria dos secretários do Executivo, nós temos um bom diálogo, o contato pessoal deles e passar as demandas de ser atendido. São raras as vezes em que isso não acontece, então preciso fazer esse registro aqui também. O segundo ano já foi um ano assim, mais de atuação, eu diria. O primeiro ano eu até me organizei para estar mais presente aqui na casa, para entender mais a dinâmica da Casa Legislativa. O segundo ano de 2022, então, eu já pude estar mais presente na comunidade, estar nos locais em que nos chamavam e daí com a equipe já montada e a equipe também sabendo coordenar essas coisas, então já era um trabalho assim que nós conseguimos fazer assim mais em conjunto, né? Houve algumas frustrações, sim, porque eu ainda fico frustrada, André, quando eu vejo que uma ideia que nós apresentamos, ela é rejeitada simplesmente por ser uma apresentação da bancada de oposição, isso ainda me deixa frustrada. Eu ainda tenho na minha cabeça a frase que eu usei no discurso de posse, em que eu desejei serenidade ao prefeito e vice-prefeito e sabedoria aos meus colegas vereadores para analisar os projetos com base nas ideias e não com base em siglas partidárias. Então, se eu disser para você que eu não me frustro, muitas vezes eu estaria mentindo. Isso ainda me frustra bastante, porque eu penso que a boa política ela deve ser feita com base nas ideias e não com base nas questões político-partidárias. Mas, de modo geral, o saldo é positivo. Nós, nesse período, fizemos uma atuação com uma série de indicações, com 56 projetos protocolados. Usamos muito a ouvidoria da prefeitura, que é uma questão que o cidadão pode usar, o Jaraguá na mão, ou mesmo a ouvidoria pelo site da prefeitura, e o nosso gabinete registrou mais de 400 demandas da comunidade nesse período, porque algumas pessoas, André, elas procuram o gabinete, mas elas não querem fazer a denúncia direto na ouvidoria, porque elas ainda têm medo da questão de serem identificadas, de serem perseguidas, como elas usam o termo, né? Então, o nosso gabinete se propõe a fazer os registros na ouvidoria para que aquela demanda da comunidade tenha alguma resposta. Então, nisso, nós passamos de 400 registros de demandas na ouvidoria e, de modo geral, foi um saldo positivo. Tivemos 22 projetos aprovados, né, nesse
nesse período de atuação em diferentes áreas, né? Alguns feitos em parceria com a vereadora Nina, outros com o vereador Rodrigo. Então eu diria assim que apesar de algumas frustrações, o saldo foi positivo. E para o ano de 2023, o que a senhora espera como vereadora? Eu espero que haja imparcialidade e equilíbrio por parte de todos os 11 vereadores da casa. Essa imparcialidade e equilíbrio e análise dos projetos com base em ideias foi o meu desejo em 2021 e eu espero que em 2023 realmente se concretize. Espero que em 2023 nós tenhamos, eu particularmente espero ter um bom diálogo com a Secretaria de Educação, com a nova secretária agora, a Manu Wolff, para que nós possamos avançar em algumas pautas relacionadas à educação, que sempre vai ser a minha prioridade. E os munícipes podem contar comigo, porque eu continuarei sendo uma vereadora de oposição, mas uma oposição consciente, coerente, sempre prezando pelo bem da comunidade. Aqueles projetos que vierem do Executivo, que vão trazer melhorias para Jaraguá do Sul, para o munícipe e o bom uso dos recursos públicos, eles terão sempre o meu aval, o meu voto favorável. E aqueles que eu entender que de alguma forma não farão bom uso do recurso público ou prejudicarão de alguma forma o pagador de imposto, né, o nosso cidadão jaraguaense, eles terão o meu voto contrário. Então, o que eu espero é essa imparcialidade e equilíbrio de todos da casa, porque eu serei sempre uma vereadora imparcial e buscando o equilíbrio, que é o meu jeito de ser. Era o meu jeito de ser na educação e continua sendo o meu jeito de ser aqui no Legislativo também. Vereadora Cirlei, muito obrigado pela entrevista. E assim encerramos mais uma entrevista e agradecemos a você que acompanhou até aqui. Até breve.